Fala galera, final de semana teremos o clássico, hein? Teremos Vasco e Flamengo pelo Campeonato Carioca. O Vasco vem de derrota, né? Derrota para o Nova Iguaçu por 2-0 e o Flamengo vem de vitória, né? O Flamengo venceu também na rodada o Sampaio Corrêa por 2-0, então teremos aí um clássico bastante pegado. O Vasco vem de polêmicas com a arbitragem e o Vasco tá pressionando aí a Ferdi para poder escalar um bom árbitro para esse jogo, para não ter problema, né? Provavelmente teremos até o VAR nesse clássico entre Vasco e Flamengo, né? E deixa nos comentários aí, galera, quem será que vai sair com a vantagem nesse clássico? Um clássico dos milhões, né? O clássico que tem muita rivalidade dos últimos anos. Coloca nos comentários aí quem que vai sair com a vitória, se é o Flamengo ou se é o Vasco, galera. Vamos acompanhar a imprensa esportiva falando tudo sobre o Flamengo e também sobre a equipe do Vasco. É uma boa dúvida também. Já jogou com o Wesley, já jogou com o Varela. Eu acho que ele vai de Varela. Eu acho que vai com o Varela. Também penso assim, acho que vai com o Varela. E quando jogar com o Bruno Henrique, vai jogar eu acho que pode jogar, de repente, trocar o lateral esquerdo. Com o Cebolinha, ele consegue... Quando o Vinha estiver em forma, né? E pronto para jogar, fazer aquele balanço que a gente fala. Isso, aí você consegue. Porque com o Cebolinha, como ele vai muito na linha de fundo, e quando o Cebolinha opta por entrar sempre no bico da grande área para fazer a jogada para o pé direito, então ele não vai dar tanto espaço para quem gosta da linha de fundo. Então o Vinha pode vir nessa. Mas quando jogar o Bruno, já pode fazer a alteração do lateral esquerdo. O Flamengo tem muitas opções, né? O Flamengo tem muitas soluções. O Tite falou, não, o equilíbrio é importante e tal. O Sampaio ontem não ofereceu resistência, né? O Sampaio ontem, o nível de criatividade é muito pequeno, né? A gente tem que... São clubes de menor investimento. Olha para o Flamengo. Olha para o nível de investimento do Flamengo. Só um jogador que o Flamengo contratou, o De La Cruz, veja como é que são as coisas. A diferença entre um e outro. Deve ser a folha salarial toda do... 70 milhões de reais, né? Então, nesse aspecto, por isso é que eu aponto, e eu não boto pressão no Flamengo para ser... Não é questão de botar pressão, é questão de você analisar o que o Flamengo tem. Você viu o que aconteceu atrás de você? Eu sei, ele tá fazendo bico. Deixa ele lá. Ele é o comentarista Pato Donald, fica fazendo bico lá. Ô, artista! Eu não tô fazendo... Não é pressão. Não é pressão. Porque se eu não falar bem do Flamengo... botando pressão, pô. Se eu não falar bem do Flamengo, de qual time que eu posso falar bem? O elenco desse vasto do Galo, elenco. Fluminense. O elenco do Fluminense. Melhorou. Do São Paulo. E o time tá mais do ajustado. O início do São Paulo. O início do São Paulo é legal, é bom. Internacional, o elenco do Inter. Ainda vai melhorar quando vier o centroavante, quando vier... O Borré. Sim, eu vou falar pra você, se não botar pressão... Cristiano muito equilibrado. Se você não entender que o Flamengo tem todo esse nível de atuação, se você não entender, se a gente não entender, digo nós todos, né? Se nós não entendermos que o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul disparado, a gente não vai chegar primeiro. É um passo errado que estamos dando. Porque o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. E ele deve ser identificado... ele não é o favorito sozinho. Eu acho que o Flamengo é um dos favoritos. Mas eu acho que a distância já foi maior. Que tem. Mas é um time que não encaixou no ano passado. Que bom. Tentando se encaixar agora. Que bom que o Flamengo tem esse nível de elenco e que os outros tentam melhorar. Eu acho que essa distância diminuiu. Scarpa para jogar no Atlético. Tô achando maravilhoso. Aí vem Borré para jogar no Internacional. Eu tô achando espetacular. Né? Por exemplo, eu acho que o Grêmio tem que fazer uma contratação desse nível também. Lá pra frente. Vai ter Copa América. Eu acho que o Grêmio tem que olhar a zaga também. Mas só pra gente não fugir muito. Não só de uma não, tá? O Grêmio, tá? Então, eu acho que tem que olhar lá pra frente, mas também tem que olhar a zaga, o Grêmio. A gente vai falar de Grêmio daqui a pouco. Só pra gente não fugir muito, Zinho, vou jogar a bola aí em você. Assim que a gente ouvir, sabe quem? Emiliano Dias, o filho de Ramon Dias, que subiu o tom. Subiu o tom quando falou de clássico ontem, depois do jogo do Campeonato Carioca. Un día que salió todo mal, solo pedir disculpas a torcedor, porque el torcedor no merece eso. Então, eu vengo acá a botar a cara, mas são esses jogos que dão tudo errado. Então, o análise do jogo é que foi tudo errado.
continuar trabalhando, melhorando, porque a gente está no processo disso. O clássico a gente tem que jogar vida ou morte, como todos os jogos que estamos jogando. Sim, não, contra o Flamengo vamos jogar com tudo que a gente tem. A gente está em preparação. O ano passado chegamos à semifinal, terminamos peleando com a luta do rebaixamento. A gente tem uma planificação e não vai sair daí. Aconteça o que aconteça. Tá aí, ó, falando sobre a distância, né, Tetra? E pensando no confronto, acho que a pergunta ali um pouco no sentido de, assim, uma preparação específica para jogar contra o Flamengo. Acho que motivação é uma coisa, preparação específica é outra, né? A motivação vem naturalmente maior por ser um clássico. Um jogo como esse, assim, o treinador nem precisa ficar fazendo aquelas palestras motivacionais, não. Dá um incremento no vestiário, né, na hora de entrar em campo, mas o jogador já se prepara diferente durante a semana, já se concentra diferente, já vive o clássico, já treina com um foco que é essa preparação que ele falou. Claro que os treinamentos, o desenho tático do time vai ser muito em cima do que o Flamengo vai oferecer, porque é muito de conhecimento, né? O time do Flamengo que vai entrar em campo, a gente aqui está falando, né? Se ele coloca Bruno Henrique e Gabigol, é Pedro e Cebolinha. Mas Arrascaeta e De La Cruz vão jogar, Gerson vai jogar. Então, já tem esse desenho, como se encaixar, como se posicionar. Vai marcar com linha alta? Não, vai ser intermediária. Esses são os detalhes de preparação que ele diz. Sabe que a pressão está maior em cima do Vasco pelos resultados. Vem de uma vitória justíssima do Nova Iguaçu. O Emiliano, eu entendo, deu tudo errado pela competência do Nova Iguaçu, gente. O segundo gol do Nova Iguaçu, do Lucas Campos, se é de um time grande, se é do Flamengo, se é do próprio Vasco, ia ficar sendo repetido, ia se falar, olha que transição ofensiva, olha que trabalho de bola, um toque na bola, olha que potência, baixou a linha, ia estar sendo elogiado. Então, assim, o Emiliano tem que também reconhecer que do outro lado teve um time muito bem estruturado, organizado, né, e que fez por merecer a vitória. O Vasco não joga bem porque eles têm uma escolha de poupar alguns jogadores. O Verratti foi até uma indisposição, então ele saiu, não começou jogando. Depois ele entra o Payet, entra o João Vitor, né? Entra uma galera que vem do banco ali para tentar. Piton, isso. Obrigado, dona. Mas o Nova Iguaçu faz o seu gol. Um erro de saída de bola do Vasco da Gama, que a gente viu aí. Né? Tá muito em cima do Maico, do zagueiro, que é ele que na última tentativa erra aí, ó, na dividida, mas acho que é o sufoco e a marcação linha alta do Nova Iguaçu que proporciona isso, mas acho que o erro maior está logo no início da jogada, na saída ali, que perde a bola central. O Serginho. Então é uma coisa que é trabalho deles, é o trabalho deles, do Ramon Dias e do Emiliano. Essa saída de bola, saber que contra um Flamengo não pode nem pensar em dar uma chance como essa. Então, assim, houve erros, eu concordo com ele, mas muitos acertos do adversário, do Nova Iguaçu, comandado pelo Carlos Vitor, o treinador, e o Vasco da Gama, a gente não está falando desse jogo, a gente está falando de vários jogos. Sim. O Vasco está precisando se reforçar, porque senão vai ser um ano assim, oscilando, tendo dificuldade com times que, de repente, não têm o poder de investimento do Vasco, mas são estruturados e organizados e que jogam por uma bola e, às vezes, dá certo isso. Ô, Dona, eu deixo só quatro titulares. 4 reforços para jogar no Vasco. 4 titulares. Mas é para vestir a camisa e ser titular. 4. Não é para compor porque de composição já está cheia a janela aí. A gente, para ajudar no banco, para ajudar... No futebol tem para ajudar no banco eu posso também. Sabe que no futebol tem um verbo que é conjugado que eu não concordo. Qual? Não, esse jogador veio para nos ajudar. Ele não veio para ajudar. O jogador não vai para ajudar ninguém. O jogador vai para ser destaque. Ele precisa ser o cara. Eu preciso do cara para jogar. Eu não preciso do cara para ajudar. Para ajudar tem um monte de gente. Sim. Eu preciso do cara para jogar. Sim. Então, é um verbo que é conjugado no futebol que eu não gosto.
Mas é só eu que não gosto, de repente todo mundo gosta, eu estou errado. Então, mas... Não acho não, porque foi o que eu falei, ajudar é sentada no banco, eu posso ajudar também. Todo mundo ajuda, mas jogar é que é duro, né? Jogar é que é duro. Jogar é mais difícil. Deixa eu só fazer uma ponderação para jogar aqui em vocês, aí para ouvir vocês. Aí quero te ouvir sobre o jogo também, dona. Mas o Zinho fala uma coisa que eu fico pensando assim, a pressão é maior para o Vasco, né, Zinho, nesse jogo? Foi isso que você colocou, não foi? Eu acho. Eu não sei, sabe por quê? Por mais que o Pascoal bota a pressão no Flamengo, eu acho que a pressão maior é no Vasco. No Vasco? Então, mas é porque quando você olha esse cenário, você imagina que, assim, nesse Vasco sendo montado, uma derrota para o Flamengo, por mais que também tenha pouco tempo de trabalho com o grupo, com as ideias do Tite, é um Flamengo superior. A pressão de perder o jogo, ela não é maior para o Flamengo? Eu acho que sim, pelo favoritismo, né? Pelo potencial de investimento, pelo elenco. A gente estava vendo na tarde ali a pergunta da distância. Em um jogo, né, o Zinho sabe muito bem disso, que já jogou diversos clássicos. Você pode equilibrar. Pode escolher o que você quiser. Vários clássicos no Brasil inteiro. Né? Em um jogo você pode equilibrar. O Vasco pode ganhar do Flamengo. É possível, não é o favorito, pelo contrário. Mas analisando o que se projeta a temporada de Flamengo e Vasco, a distância é gigantesca. É absolutamente gigantesca. Ontem a atuação do Vasco, tudo bem, um gramado ruim, arbitragem péssima, mais um árbitro do Campeonato Carioca que é afastado, né? Em mais um jogo do Vasco. O Rossi apanhou. Não expulsou, Pascoal, ele não expulsou 2 jogadores do Nova Iguaçu. Um foi o Caio Tenório, que é cria do Vasco, numa entrada que vem por cima no Rossi, e depois o próprio Rossi também. Né, a jogada na bandeirinha de escanteio. Numa tesoura. Então, assim, a arbitragem muito frágil, mais um árbitro que acaba sendo... É a falta do VAR. Não tem VAR? Não tem VAR. Não tem VAR? Domingo tem VAR. Porque só tem no Clássico. Aí você não tem isonomia nenhuma no campeonato. Não. Se é justo para um, você não é justo para outro. Não tem igualdade de condições. Mas enfim. Porque no jogo, o Vasco botou o time em reserva. Vamos falar logo a real. O nível de criatividade do time do Vasco sem o Payet... Não, mas depende dele. O nível depende do treinador, da escolha do treinador. Sim, e depende dentro de campo do Payet. A criação passa por ele. Sim, não tendo o Payet, zero. Não foi o time todo reserva, não. Era misto, né? Não foi o time todo reserva, não. Tava misto. Mas se você pegar aqui, o Léo Jardim é titular. Zé Gabriel é titular. Zé Gabriel é meio titular. Praxedes joga bastante. Meio titular, meio. Mais ou menos, né, Dan? Calma. Então, os dois são meio. Não tem, só tem o goleiro de bom. Mas aí... O Marvado é o O goleiro. Payet entra todo jogo. Entrou Payet. Paulo Henrique titular. Entrou é porque ele tirou para poupar. Reserva jogou o Palmeiras. O Palmeiras jogou com o time todo reserva. O Paulo Henrique é titular, por exemplo. Agora, o Vasco não jogou todo reserva, não. Para mim, o Vasco só entrou com o goleiro de titular. Agora, Pascoal, na minha avaliação. Tem mais uns 3 ali. Não, porque o Zé Gabriel é meio titular. É porque tá chegando gente para essa posição. O Praxedes é meio titular, o Zé Gabriel é meio titular, então tem um titular. O Payet... Não, o Payet estava no banco. O Praxedes, ainda mais depois de ontem, não deveria ser mais titular do Vasco, não. Quem viu a atuação dele, não poderia ser titular do Vasco. A zaga toda mexida. Aí por que eu falo para vocês que a bola quebrada tem o seu valor? O bico para frente, o time abafou, o bico para frente tem o seu valor. Porque nem todo zagueiro tem a categoria para dominar uma bola e sair jogando. Nem todo zagueiro. Uma bolinha quebrada tem a sua serventia. Tá falando do Maicon? Tô falando do Maicon. Tá apertado, eu virei o corpo, dá um bico lá na arquibancada. Dá um bico para... Tira a responsabilidade. Você está com uma baita responsabilidade. E outra coisa, para encerrar aqui, dos pequenos que eu vi jogar no Rio, o Nova Iguaçu é o mais arrumado taticamente e o mais abusado. O Nova Iguaçu não tem vergonha de atacar, o Nova Iguaçu não tem vergonha de abafar, o Nova Iguaçu não tem vergonha de dar pressão. Até o Fluminense perdeu o jogo pro Fluminense, perdeu aquele jogo pro Fluminense, mas foi um jogo legal. Porque botou bola na trave, vê se eu tô errado, sim. Sei que o Cezinha vai te falar. Vê se eu tô errado. O Cezinha já mandou mensagem na hora que você chamou o Nova Iguaçu. No jogo do Fluminense, botou bola na trave, obrigou o goleiro a fazer defesa, criou possibilidade de gol, perdeu o jogo. Mas não se intimidou jogando contra o Fluminense. Ontem contra o Vasco, foi marcar lá em cima, foi buscar o jogo. Foi legal. Eu gosto de jogo de o time de menor investimento, mas ele tem que ser preparado, tem que ser treinado. Parabéns, eu esqueci o nome do treinador, repete aí o nome do treinador do Nova Iguaçu para eu fazer um elogio para ele.
O Caio Vitor. Carlos. Carlos Vitor. Carlos Vitor, parabéns, Carlos. cara. Você é um cara Carlos abusado. Vitor. Você é um cara abusado. Você faz a coisa acontecer. Gostei muito, tô gostando muito do seu jeito de trabalhar. Peraí, fala, o homem tá impossível aqui hoje. Eu tenho que fazer intervalo daqui a pouco. Fala, Zinho, que o Donald vai fechar o assunto aqui que eu tenho que fazer intervalo. Sobre o quê? Sobre o Vasco? Já esqueceu o que era pra falar? Vai, dona, mete bronca aí, dona, vai. Não, eu tava vendo... Não, eu já tinha desenvolvido meu raciocínio. Foi esse, elogiando o bom desempenho do Nova Iguaçu, que não deixou o Vasco jogar. O Vasco teve um time mesclado. Claro, mais jogadores que não são os titulares. Sim. Mas se você pensar que no intervalo já entrou uns 3, 4... e você tem mais 45 minutos, concordo com o Donan, a falta do Tenório era para expulsão, pé alto. A segunda eu já discordo. Acho que é um lance no máximo para cartão amarelo. Então, só sobre essa questão do Emiliano, né, e ele fala muito sobre isso aí, estadual, às vezes engana, hein? Sim. Ano passado enganou, o Vasco competiu, foi na semifinal, brigou para não cair, até a última rodada. O que eu tô vendo do Vasco até agora é o elenco piorou. O elenco do Vasco piorou do ano passado para esse. Mas o Fluminense foi campeão carioca e da Libertadores. Sim. Mas ali tinha mais qualidade, né? Às vezes não engana. Sim, mas, por exemplo, o Vasco no ano passado, eu acho que enganou na avaliação. Principalmente a direção que estava lá. Porque o Emiliano fala, chegamos à semifinal do Carioca, Do né? jeito que tá, vai dar para competir no Brasileiro. Não deu. O Vasco perdeu o Gabriel Peck, que era o melhor ponta. O Orelhano, que seria um substituto, não quer ficar. O Paulinho Paula tá fora praticamente da temporada, se lesionou. Era o melhor volante do Vasco. Um jogador que faz muita falta, que é o motorzinho do time. O cara que pressiona, acelera, né, faz bem essa conexão de meio campo e ataque. Outro jogador que tá fora. O Marlon Gomes, que seria o substituto do Paulinho, foi negociado. Então, assim, as opções que hoje o Ramon Dias tem, o Emiliano, são opções que não são soluções para mim. Até agora, a janela do Vasco me decepciona. Eu acho que tem muito jogador que chegou para compor e o Vasco precisa de jogador para vestir a camisa e resolver o problema. Por enquanto, eu acho que o João Vitor é um bom reforço, é um cara para vestir a camisa e ser titular da zaga do Vasco, e o Adson acho que vai ser um jogador útil para o Vasco, mas precisa de mais. Eu estou nessa conta aqui com o Pascoal. Principalmente ofensivamente, o Vasco é completamente dependente do Payet, que é acima da média, joga muito, está querendo, perdeu peso, isso é incontestável. Só que ele é um jogador, gente, de 36 anos. Você analisando o calendário, você depender só do Payet é arriscado. Esse cara vai ter que ser preservado em alguns momentos. Precisa, na minha visão, Pascoal, de 2 pontas para jogar e mais um camisa 9 para concorrer com o Verratti. Eu vejo o Vasco hoje, comparando com o Botafogo... Você só precisa de 3? Não, pro ataque. Você tá inibido. Pro ataque. Não tá inibido, não, pode falar. Pro ataque. São demais, eu tenho que fazer intervalo. Olha aqui, ó. Eu não quero nada... Galera, eu concordo aí com o Donan, na minha opinião, o Vasco precisa, assim, de alguns reforços, né, do jeito que tá, na minha opinião, vai complicar a vida do Vasco na temporada, o Vasco precisa se reforçar principalmente na parte ofensiva e defensivamente também, o Vasco tem errado coisas aí que não deveria ter errado, né, uma zaga que, na minha opinião, tava muito sólida com o Medel, né, mas o Léo, não sei o que acontece, o Léo é um cara esforçado, mas, na minha opinião, é meio complicado aí a situação do Léo no time titular, né. É um cara que é líder desse grupo aí, mas na minha opinião é bem fraquinho para poder ser o zagueiro principal do time do Vasco, né? O Vasco precisa se reforçar. O Verratti não parecia o Verratti do último ano, né? Parecia outro Verratti, parecia mais o Pedro do Raul do que o próprio Verratti, né? Então o Vasco ainda precisa se reforçar. Na minha opinião, o Flamengo chega melhor para esse confronto contra o Vasco, tem um elenco melhor, tá no momento melhor, tem um técnico também que tem melhorado muito o time do Flamengo. O Flamengo tá melhor. O Flamengo fez uma boa pré-temporada, né? Então eu acredito que o Flamengo chega com um pouquinho só de favoritismo nesse jogo, mas é clássico, né? Tudo pode acontecer. O Vasco já poupou um de seus jogadores nesse jogo contra a equipe do Nova Iguaçu, exatamente para poder tentar fazer um bom jogo contra a equipe do Flamengo, né? O Vasco está acreditando muito nesse confronto, então acredito que vamos ter um jogo muito importante entre a equipe do Flamengo e também a equipe do Vasco, né? Teremos um grande jogo, um grande clássico, galera. E deixa nos comentários aí, não esquece de deixar a opinião de vocês. Quem será que vai vencer nesse clássico? Se é o Flamengo ou se é a equipe do Vasco, ou se vai dar empate também, né? Outra possibilidade também de resultado. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.